Fala galera, beleza? Bom, certamente você já deve se deparado com uma situação. Você tem dois ácidos, duas substâncias ácidas no seu dia a dia, né? E você se pergunta assim, nossa, mas essa substância é perigosa ou não? Né? Então, se você tiver duas substâncias ácidas de mesma concentração, não significa que elas têm a mesma acidez. Então, este será o tema da aula de hoje. Tranquilo? Bom, então na aula de hoje nós falaremos de Ka e Kb, constante ácida e constante básica, ok? Mas antes de falar da constante, vamos falar do grau de ionização e grau de dissociação, que é o alfa, tá? Então, o alfa, nós chamamos de grau de ionização. Quando você coloca um ácido na água, parte dele se ioniza, parte dele se transforma em íons. Quando você coloca uma base em água, essa base ela se dissocia. Então, essa dissociação pode ser completa ou não. Isso que vai gerar os íons H+ e OH-. Então, falando em ácido, tá? Que vai ser o nosso exemplo, mas a gente pode fazer um raciocínio análogo para as bases, tá? Então, para o alfa, nós teremos o número de moléculas ionizadas pelo total de moléculas no recipiente na solução, certo? Então, um ácido forte é aquele que se ioniza 50% ou mais, tá? O moderado entre 5% e 50%, e o fraco se ioniza 5% ou menos, ok? Bom, então a constante ácida, na verdade, é a mesma construção do Kc, só que aqui é para um ácido. Então a constante ácida, o Ka, a gente vai ter a ionização de um ácido. Eu peguei um monoácido qualquer, genérico, tá? Então o HA, ele se ioniza em H+ e A-. Então, para você achar a concentração de H+ livre na solução, você pega a concentração do ácido vezes o grau de ionização. E aí, se não for um monoácido, se for um diácido, se for H2A, por exemplo, o X vale 2. Então você vai multiplicar por 2 para achar a concentração final de íons H+. Então na constante ácida você vai ter H+ vezes A- sobre a concentração do ácido não ionizado. Quanto maior for a constante ácida, maior é a força do ácido. Quanto menor for a constante ácida Ka, menor é a força do ácido. Ou seja, se o Ka é muito grande, significa que eu tenho mais concentração de H+ e A- que do ácido não ionizado. Ou seja, esse equilíbrio ele está mais deslocado para o produto. Ok? Beleza. E aí, nós temos a lei de Oswald, né? Se você resolver pelo quadro de equilíbrio também dá, tá? Aquele reage e forma, tá? Você vai colocar o produto, concentração vezes o alfa ali, é o que vai reagir, tá? Mas vamos pela lei de diluição de Oswald, que ela é muito importante, porque ela facilita, agiliza a resolução de exercício, tá? Então diz o seguinte, ó, eu não vou deduzir, tá? Então o Ka é igual à concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado sobre 1 menos o alfa, certo? Porém, quando você tem um ácido fraco, o grau de ionização é muito baixo, certo? Então, se eu fizer 1 menos o alfa, 5% é 0,5, né? Então vai ficar 1 menos 0,05, então vai ficar 0,95, que é aproximadamente 1. Então a gente aproxima para 1, ou seja, nós consideramos 1 menos alfa igual a 1. Então logo, a equação aqui da lei de Oswald, você vai ter o Ka é igual à concentração do ácido vezes o alfa ao quadrado. Tudo bem? Bom, e aí nós conseguimos fazer uma analogia bem legal, ó. Tá vendo que o HA e o alfa são grandezas inversamente proporcionais? Então, se eu tenho um ácido muito concentrado, ele vai estar pouco ionizado. Então, quanto maior for a concentração do ácido, menor vai ser o grau de ionização. Logo, se eu tenho um ácido muito diluído, ele vai estar muito ionizado. Joia? Beleza. E aí, só por analogia, o Kb, né? Então, uma base se dissociando em B+ e O-, chamei B+ um cátion da base qualquer, tá? Então, o Kb vai ser concentração do cátion da base vezes o OH- sobre a base não dissociada.
Então aqui a gente vai ter KB, quanto maior o KB, maior a força, quanto menor o KB, menor a força. Tranquilo? Vamos por exemplo? Se liga no exercício. Bom, aqui nesse exercício do Mackenzie de 2015, nosso exemplo, ele diz o seguinte, ó, determine o respectivo pH e a constância de ionização de uma solução aquosa de um ácido monocarboxílico de concentração 0,1 mol por litro, então aqui é a concentração, que está 20% ionizado, então o alfa vale 20%, que é 0,2. Então ele quer o pH e a constante de ionização. Tranquilo? Bom, como nós chamamos o ácido genérico, vamos chamar de HA, certo? Então ele se ioniza, né? Formando H+ e A-. Então, para a gente descobrir qual é o grau de ionização, lembra que a concentração de H+, ela vai ser igual à concentração do ácido, ela vai ser igual à concentração do ácido vezes o alfa. Tranquilo? Então, a concentração de H+, ela vai ser 0,011 vezes 0,2. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Então, essa é a mol por litro. Então, essa é a concentração de H+. Bom, agora o cálculo do pH, certo? pH é igual a menos o log da concentração de H+. Beleza? Joia. Então vai ficar pH é igual a menos o log de 2 vezes 10 a menos 3. Beleza? Bom, então aqui ó, a gente vai usar a propriedade de logaritmo, tá? Então vai ser pH é igual a menos o log de 2 mais o log de 10 a menos 3, certo? Beleza. Então, ele deu ali o log de 2, vale 0,3, então vai ser menos 0,3 mais o log de 10 a menos 3 é menos 3. Então, aqui vai dar menos 2,7. Como tem o menos ali fora, menos com menos vira mais. Então, o pH é 2,7. Tranquilo? Então, ficamos entre a letra B e a letra D. Agora, para achar a constante Ka, constante de ionização do ácido, nós vamos usar a lei de diluição de Ostwald, que vai ser o alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido, HA, sobre 1 menos o alfa. Então, o Ka vai ser igual a 0,2, que é o alfa, ao quadrado, vezes a concentração, que é 0,01, sobre 1 menos 0,2. Então, o Ka vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 4, sobre 0,8. Então, o Ka, ele vale 5 vezes 10 a menos 4. Então, com isso, chegamos na resposta letra D. Bom, vamos lá. Aqui no nosso segundo exemplo, ele fala o seguinte, a questão da SPSEX. Na indústria de alimentos, para se evitar que a massa de pães e biscoitos fique com aspecto amarelado, utiliza-se como aditivo um ácido orgânico fraco. Opa, informação importante, hein?
ácido orgânico fraco. Se o ácido é fraco, você já sabe o que vai acontecer. Mas vamos continuar aqui. Monoprótico e propanóico. Considerando a constante de ionização, então ele deu o Ka do ácido está aqui. E as condições de temperatura e pressão, 25 graus Celsius atm, o pH aproximado de uma solução, concentração 0,01 desse ácido é. Lembrando que, pela lei de diluição de Ostwald, o Ka é igual ao alfa ao quadrado vezes a concentração, beleza? Sobre 1 menos o alfa. Joinha? Beleza. Então aqui, ó, a gente vai ácido fraco, né? Então a gente vai cortar aqui o menos alfa, a gente não considera. Então o Ka ele vai ser igual a carideu, né? Então carideu é 1 vezes 10 a menos 5 é igual a alfa ao quadrado vezes 0,001 é 1 vezes 10 a menos 3. Então, alfa ao quadrado vai ser igual a 10 a menos 2. Portanto, alfa é igual a 10 a menos 1 ou 0,1. Então, agora a gente vai achar a concentração de H+. Então, a concentração de H+, ela é igual à concentração do ácido. Então, a concentração do HA vezes o alfa. Então, a concentração de H+, ela vai ser igual a 0,001 vezes 0,1. Então, a concentração de H+, ela vai ser igual a 10 a menos 4 mol por litro. Tranquilo? Então, achamos a concentração de H+. E aí, para finalizar, então, pH é igual a menos o log da concentração de H+. Então, o pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+, que é 10 a menos 4. Portanto, o pH vale 4. Tranquilo? Então, esse é o tipo de exercício que mais aparece. Tá? Quando aparece exercício, né, não aquele cálculo de pH direto, mas esse que precisa, né, desenvolver constante, grau de ionização e tal, esse é o modelo básico de exercício. Tranquilo? Espero que tenha ajudado você.